Independentemente de você fazer investimentos e ter ou não as contas organizadas, será que você tem hábitos saudáveis para o sucesso dos seus planos? É disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Você provavelmente sabe o que precisa ser feito para ter as contas em ordem, ter uma boa carteira de investimentos, talvez concretizar alguns planos de longo prazo. Mas será que os seus hábitos reforçam aquilo que precisa ser feito? Será que você está encontrando atalhos interessantes para enriquecer? Sim, existem hábitos que ajudam a acelerar o processo de enriquecimento na sua vida. Eu quero listar alguns deles aqui. O primeiro hábito, o que eu considero o mais importante, o mais impactante, ou seja, o mais transformador nos cursos que eu aplico, nos livros que eu escrevi, é construir e colocar em prática o uso de um orçamento doméstico. Eu sei que você pode falar que sabe o quanto gasta, com que você gasta, tem na cabeça, acompanha a fatura do seu cartão de crédito, mas esquece tudo isso. Nada muda tanto o seu comportamento quanto parar de tempos em tempos, organizar a forma como você gasta o seu dinheiro, estudar, ou seja, dar uma analisada naquele comportamento de gasto e projetar o seu gasto para um período determinado, talvez até o fim do ano. Por quê? Quando você tem uma noção do total de gasto que você tem ao longo de um período, ou o efeito de longo prazo de uma escolha que parece ser pequena, mas é recorrente, pode ser assinatura de um serviço de telefone, TV a cabo, a academia que você paga e nem sempre vai. Quando você tem essa noção do todo, você percebe o preço que você paga por não dar tanta atenção a escolhas automáticas na sua vida. Então é interessante perceber que quando a pessoa para, se organiza, olha para o orçamento e começa a se questionar do porquê tantas compras parceladas, porquê tantos efeitos acumulados ao longo do tempo, ela começa a mudar comportamentos simples, como, por exemplo, decidir ou não comprar a prazo. Pessoas que fazem orçamento doméstico compram menos a prazo. Pessoas que acompanham o seu orçamento doméstico abrem mão de serviços que estão automatizados no seu cartão de crédito, pagamentos recorrentes que vão trazer um preço elevado no longo prazo, mas que muitos não percebem porque não param para pensar. Então, procure ao longo do tempo, em algum momento nos próximos dias, organizar o seu orçamento doméstico. Pode ser numa planilha, num aplicativo que você baixa, tem muitos aplicativos gratuitos no mercado, mas o importante é você parar, pensar e mapear sua forma de consumo, porque você vai mudar a maneira de consumir com essa simples atitude. Outra atitude que eu considero muito importante, um outro hábito muito importante, é conversar sobre dinheiro. Há alguns anos era tabu, não se falava. Hoje a educação financeira está em voga no Brasil, então as pessoas debatem o assunto, falam de influenciadores, de pessoas que são referência, de algum vídeo que assistiu aqui no canal BTG Pactual Digital, mas é importante você ter alguma rotina ou criar alguma oportunidade de tocar no assunto com pessoas próximas, queridas. Primeiro para entender oportunidades que você tem que talvez não esteja sabendo. O comportamento de consumo está mudando muito na sociedade, muitas novas formas de adquirir aquilo que você usa, formas simplificadas de pagar. E se você não tem uma conversa sobre o assunto, você acaba não se inteirando das novidades. Agora, assim como novas formas de pagar estão surgindo, formas de consumir e ter o que você precisa também estão surgindo. Compras compartilhadas, uso compartilhado de ativos, enfim, atender a necessidade sem você ter que ter a posse de um bem, sem você ter que se comprometer com algum tipo de pagamento do qual você possa se livrar. Então, ao conversar sobre como se usa o dinheiro, ao conversar sobre hábitos, sobre planos, sobre vontades que você tem, surgem insights, ideias de pessoas queridas, críticas a planos que você tem, críticas ao mau uso do dinheiro que você faz. E é interessante perceber também como as pessoas mudam seus hábitos com mais frequência quando conversam mais sobre o assunto. Outro hábito importante para suas economias, para o sucesso dos seus planos é fazer planos efetivamente. Você tem sonhos, mas quando você coloca esses sonhos no papel, você faz as contas, traça uma meta do quanto você vai poupar, o que você vai fazer com o resultado desse esforço de poupança, alternativas que você tem para concretizar esse plano, você tem algo a ser trabalhado. Pessoas que simplesmente sonham, do tipo, um dia eu quero reformar minha casa, um dia eu quero fazer uma viagem, tenho um sonho de fazer um curso no exterior. Essas pessoas simplesmente ao sonhar, elas estão diminuindo a probabilidade desse sonho acontecer, porque está no mundo dos sonhos, está ficando para frente, ela está postergando em mais um dia a concretização do seu plano. Quando a pessoa para, pode ser um sábado, um feriado, um momento que seria de descanso, mas ela para pensar no como concretizar, como realizar esse plano, como juntar dinheiro para realizar esse objetivo, ela começa a ter um caminho a ser construído, talvez uma forma de concretizar esse objetivo, que de tempos em tempos poderá ser revisada, que poderá ser criticada para ser melhorada. E, aliás, o quarto hábito que eu considero muito importante para acelerar o processo de construção de riqueza é
revisar seus planos de tempos em tempos. Você ter uma data, pode ser o primeiro dia do mês, pode ser o segundo fim de semana de cada mês, ou pode ser no fechamento de um trimestre, não importa, mas que você tenha uma rotina de parar e rever hábitos de consumo, o seu orçamento, por exemplo, rever um contrato que você fechou no passado, pode ser o financiamento da sua casa, do seu carro, pode ser que naquela época os juros eram interessantes, os juros estão mais interessantes ainda agora. Pode ser você parar para pensar sobre a sua estratégia de investimentos, entender qual que é a sua carteira, refazer o questionário com a sua avaliação de perfil de investidor e verificar se a sua carteira atual está condizente com o que seria uma carteira recomendada para o seu perfil. Analisar os produtos de investimento alternativos que existem no mercado, que existem na instituição que você escolheu, para adequar sua carteira para o momento que a economia está vivendo, para o momento da sua vida também, para ajudar a concretizar mais planos. Se você tiver esse hábito de mapear o seu orçamento, de conversar sobre dinheiro para adequar as escolhas àquilo que é importante para você, para praticar até o autoconhecimento. Se você tiver o hábito de planejar o que você quer concretizar e também de rever esses elementos, essas ferramentas na sua vida, você encontrará atalhos mais frequentes que vão acelerar a concretização dos seus objetivos. Esse é o que eu chamo de autoconhecimento, aquele conhecimento que você não vai adquirir num curso online, sentado numa cadeira escolar, numa faculdade, porque vem de dentro de você. Você tem que provocar a construção de uma reflexão que vai ajudar a melhorar ou aperfeiçoar a sua capacidade de fazer escolhas e com isso as escolhas serão cada vez mais eficientes. É assim que se acelera a concretização de planos que pareciam talvez inviáveis no passado, mas que com efeito aprendizagem, com efeito melhoria dos investimentos, eles acabam sendo acelerados e você irá concretizar mais planos na sua vida e por isso que eu digo que enriquecer é uma questão de escolha. Gostou do vídeo? Aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu estou trazendo vídeos novos para você, para ajudar a construir mais riqueza na sua vida e melhorar sua carteira de investimentos. Muito sucesso em suas escolhas!